A leitura é a seguinte. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele conclui a carta, dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. Pois bem, irmãos, o apóstolo Paulo, para a gente lembrar um pouco aqui do contexto, estava instruindo uma igreja complicadíssima, que era a igreja de Coríntios. Uma igreja cheia. Por que ela era complicada? Primeiro, ela era constituída de judeus e gregos, como eram todas as igrejas. Embora as igrejas estivessem fundadas na região da Grécia, por ali, os judeus estavam espalhados em todo lugar, né? Por isso mesmo que o Senhor mandou Paulo buscá-los. Tinham judeus como judeus mesmos, e tinham almas de judeus como gregos, e tinham gregos como gregos, porque a palavra tinha vindo para todas as pessoas. Então, essa comunidade era uma comunidade de pessoas que tinham dinheiro, elas eram abastadas, no sentido assim, não vamos imaginar uma situação dessa, quando a gente fala assim, que tinha recursos, como hoje, não. Era diferente, mas as pessoas tinham condições, elas eram instruídas, era muito parecido com o de hoje, guardando as devidas proporções, né? Mas elas eram instruídas, elas tinham recurso, era uma cidade grande, assim, que tinha um desenvolvimento, não era como uma aldeia, assim, que as pessoas eram mais simples nos seus costumes, não, elas tinham riquezas e tinham conhecimento. Então, elas eram pessoas que tinham muita dificuldade para receber a instrução do apóstolo. Enquanto o apóstolo estava com eles, as pessoas ficavam envolvidas pelo Espírito. Ele comunicava o Espírito de Deus, mas depois que ele saía, e ele fez isso muitas vezes, ele ficava um pouco com a igreja, um ano,
um ano e meio, parece que a igreja que ele ficou mais tempo foi a igreja de Éfeso, segundo a história. Ele ficou 3 anos, mas a média que ele ficava nas igrejas era um ano e meio, segundo o que conta a história dele, né? E aí, então, ele se ausentava. E quando ele se ausentava, o espírito dos homens, né, o nosso espírito, é quem instruía. E começaram, então, as confusões, as opiniões, não é? Os juízos, ajuizando sobre Paulo. Ele deixou nessas igrejas pessoas que representavam a autoridade dele, mas elas não respeitavam, porque cada qual tinha a sua própria sabedoria. Então, imagina, irmãos, que é uma coisa muito parecida com os dias de hoje, com as nossas igrejas. Né? A dificuldade que nós temos de receber a instrução é muito grande. Por quê? Porque nós somos cheios de sabedoria, de conhecimento, nós sabemos todas as coisas. Nós não temos a humildade de nos aconselhar com ninguém. É assim que somos nós. Agora surgiu uma oportunidade que Deus, por bondade, nos deu de enxergar estas coisas, nos colocando dentro das nossas casas, para ver qual é a nossa real situação. Não é? Não nos permitiu mais nem ir na nossa igreja. Né? E quantas vezes nós não fomos lá porque nós tivemos outra coisa para fazer? Agora nós não vamos porque nós não podemos ir. Então, são coisas que a gente precisa pensar, não é mesmo? Esta comunidade, então, ela estava, então, cheia de problema. A comunidade que ele mais teve problema foi essa comunidade, e era que mais tinha recursos, e era que mais tinha conhecimento das religiões, né? Os gregos tinham muito conhecimento das filosofias, que as escolas filosóficas estavam todas lá, já amadurecidas, tinham mais de 300 anos, e os judeus com a sua religião, com o seu judaísmo, com as suas certezas de Deus, né, de salvação e tudo mais. Então, era muito parecido com os dias de hoje, que é bem desse jeito mesmo. Então, ele faz uma dura repreensão aqui para essa igreja, e agora nós vamos receber essa palavra e essa repreensão. E ele diz assim, olha, eu não fui conversar com vocês, eu não fui ter com vocês, eu não fui transmitir uma instrução para vocês com sublimidade de palavras, com palavras difíceis, com sabedoria de homens. Ele disse, eu não fui com palavras persuasivas, ele disse, eu não quis convencer vocês de nada, eu quis comunicar o Espírito de Deus para vocês. É isso que ele quer dizer. Ele disse, eu não fui falar para vocês com palavras bonitas, com a minha sabedoria, com sabedoria de homem, tentando convencê-los da minha sabedoria. Absolutamente é o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós, e é o que nós temos recebido, irmãos. Então, quando nós estamos sentados na igreja para receber a palavra, quem prega a palavra não está preocupado se está pregando bonito ou não, porque se nós estamos preocupados em fazer bonito, não é o Espírito de Deus que fala pela nossa boca. Se nós estamos preocupados em impressionar quem ouve, não é o Espírito de Deus que fala pela nossa boca, pode acreditar, é o nosso próprio Espírito. Ele disse, eu não fui conversar com vocês com sublimidade de palavras, com palavras difíceis, com sabedoria minha, porque a única coisa que eu quis falar para vocês foi sobre Jesus Cristo, está escrito aqui. Nada me propus a falar para vocês que não fosse sobre Jesus, Cristo e este crucificado, para que a gente pudesse compreender qual a razão da crucificação dele, da morte dele. Eu dizia, este crucificado, não falei de um profeta, de um professor, de um mestre, não. Eu falei de um Senhor sobre as nossas vidas. Este crucificado deu a vida por nós, é isso que ele quer dizer. Ele dizia, a minha palavra, ele dizia, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em tremor. Ele dizia, eu estive com vocês igualzinho, como vocês são, com as minhas fragilidades, para que ninguém endeusasse o apóstolo. É isso que ele está contando aqui para nós, irmãos, por sua palavra. Então, a igreja, de uma maneira geral, procura, às vezes, endeusar as pessoas, né, que se deixam endeusar, porque ainda tem isso. Mas nós somos irmãos em humanidade, nós somos servos de Deus com as nossas fraquezas, todos nós temos, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas limitações. O que faz diferença é se Deus fala ou não pela nossa boca, é isso que faz diferença. E ele só fala pela nossa boca se a gente tem comunhão com ele. Então, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, que é o que eu acabei de falar.
Ele diz, eu não estou preocupado em persuadi-los de absolutamente nada, de convencê-los de absolutamente nada. Então, a palavra, quando é pregada, irmãos, não está querendo nos convencer da sabedoria de homens, nem nos convencer de que nós temos que pensar se o que o pastor fala é verdade ou não, que foi o que nós fizemos durante muito tempo, não é? Inclusive, emitindo juízo sobre a palavra anunciada. Ele diz, não, o que eu estou falando para vocês é uma demonstração de espírito de poder. Por quê? Porque ele comunica o Espírito de Deus. E quando ele comunica o Espírito de Deus, quando nós recebemos o Espírito de Deus, é poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque o Evangelho é poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é um aprendizado de palavras, de textos, de normas, de regras. Embora nós devamos saber as normas e as regras. Então, ele diz, para quê? Por quê? Ele diz, por que isso? Por que é a demonstração de espírito de poder? Por que é o Espírito de Deus que fala? Para que a vossa fé não se apoie em mim, ele diz, em sabedoria de homens. Para que a nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas que a gente receba o Espírito que é comunicado, para que a gente tenha liberdade, irmãos, para que a gente saia da ignorância, para que a gente desperte a nossa consciência para a nossa condição de eternidade, para que a gente viva. É isso que Deus quer que nós façamos, é isso que Jesus veio fazer, é isso que fazem os servos de Deus, que tem a palavra, que comunica a palavra. Então, nós temos que ouvi-los. Ele diz, todavia, nós falamos uma sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? São os que têm comunhão com Deus. Não é essa perfeição que a gente pensa, não é? Porque o que aconteceu? Nós, por conta do espírito religioso, montamos um personagem perfeito para nós vivermos, só que ele era falso, ele não era verdadeiro. Ele era um personagem exterior para a gente viver, porque disseram que era assim para a gente fazer, porque o homem que está com Deus, ele tem que ser perfeito, ele não pode se aborrecer com nada, ele tem que ser aquela paciência que é só externa. Ora, não, irmãos, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossos aborrecimentos, nós temos nossos conflitos, mas quando nós estamos na comunhão com o nosso Deus, nós somos perfeitos por causa da perfeição de Deus em nós. Os perfeitos são aqueles que ele escolheu para conduzir esse povo dele, nesse sentido. A perfeição se caracteriza porque temos comunhão com Deus, é só por isso. Percebe? É em nossa imperfeição que ele se manifesta. E é em nossa fraqueza que ele se manifesta. Ele disse isso, o apóstolo Paulo. É em nossa fraqueza que a perfeição de Deus se manifesta. A perfeição de Deus não se manifesta em nossa própria perfeição. Então, quando a gente acha que a gente é perfeito e não peca, isso e aquilo, nós não estamos com Deus. Nós estamos fazendo juízo sobre nós, e se nós nos julgamos, nós não seremos julgados. Se nós nos justificamos, nós não seremos justificados por Deus. Não tem necessidade, já estamos justificados. Já sabemos. Então, ele disse que essa sabedoria estava entre essas almas, entre os perfeitos. Não a sabedoria do mundo, nem dos príncipes do mundo, né? Que morre essa sabedoria, mas falando da sabedoria de Deus oculta em mistério, porque o mistério de Deus que está oculto em sua ciência é dado àqueles que têm entendimento pelo Espírito. É o Espírito de Deus que dá entendimento, em mistério. Lá em Moisés, Deuteronômio capítulo 28, se não me engano, diz isso, que o Senhor ele ensina aos seus a sua própria sabedoria. Depois eu vou lá para a gente ver. Então, ele diz aqui, o apóstolo, falamos dessa sabedoria de Deus oculta em mistério. E este Deus ordenou esta sabedoria antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, estava posto que ele nos ensinaria todas as coisas. E Jesus disse que deixaria o Espírito dele, ele disse, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, o Espírito dele, e ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito de Deus que nos ensina, irmãos. Não é nenhum homem. É o Espírito de Deus que nos é comunicado numa pregação, nos é comunicado numa instrução, para iniciar o processo de instrução das nossas almas. E, a partir daí, é ele que nos guia. Se o nosso coração não se abre para isso, pouco adianta nós nos enchermos de versículos em nossa mente, decorarmos textos, Gênesis e Apocalipse, saber tudo, se o nosso coração não transforma de jeito nenhum. Se não temos luz em nós, se não entendemos o momento que nós estamos vivendo, se não compreendemos
que nós temos que nos penitenciar diante de Deus, porque nós estávamos dando ouvido, era para o mundo, embora estivéssemos dentro da igreja. E ele diz mais, essa sabedoria, nenhum dos príncipes do mundo, das pessoas sábias do mundo, conheceu. Porque se conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. Porque se conhecessem, o mundo não estaria na condição que está. Porque se conhecessem, nós não andaríamos segundo o Espírito do mundo, mas segundo o Espírito de Deus. Se conhecessem esse conhecimento de Deus, nós daríamos ouvidos à pregação que a igreja tão pacienciosamente, irmãos, tem feito para nós durante esses mais de 30 anos de trabalho em nossas almas, como um martelo, martelando as nossas cabeças. Está escrito, diz o apóstolo no versículo 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são essas mesmas as que Deus preparou para os que o amam. Então, nós queremos provas, nós queremos sinais, nós queremos dizer o quê? Eu vou aguardar, porque pode ser que isso não seja verdadeiro. Esse tempo não vem agora, como muitas vezes nós ouvimos na igreja. Olha, sabe o que é fé? É crer no que não se vê. É crer no que se espera. Isso é fé. É acreditar no que está sendo anunciado pela palavra de Deus, pelos servos de Deus, irmãos. Como eu tenho dito, os homens descrentes, eles dizem, sabe o quê? Que o tempo é o Senhor da razão. Que o tempo é o Senhor de tudo. Isso é incredulidade. Quem é Senhor de tudo é Deus, não é o tempo, não. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, revelou a cada um de nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas. A palavra de Deus, ela só é, o texto bíblico só é a palavra de Deus se vem revestido do Espírito dele, para penetrar profundamente, como diz o apóstolo, lá na separação, como ele fala, da alma e do corpo, profundamente. Salmo 130 de Davi diz, Senhor, das profundezas a ti clamo, profundamente, das profundezas do meu ser. Lá é nesse lugar onde não é acessível a nós, é que o Espírito de Deus penetra, para nos levar luz, para nos tirar do escuro, das profundezas. Ele diz o Senhor aqui, o Espírito, pela boca do apóstolo, que esse Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele penetra em nossa profundeza. Das profundezas, Senhor, a ti clamo. Lugar que é inacessível a mim, ou seja, eu preciso entregar a Deus a possibilidade dele penetrar em mim e me fazer enxergar as coisas que eu preciso. Irmãos, nos limpar, nos dar tranquilidade, nos dar segurança dele. O Espírito penetra todas as coisas, profundamente. Ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então, ele diz que o homem tem um Espírito, não é? Nós já aprendemos isso. O homem tem um Espírito, e quem sabe das coisas do homem é o Espírito dele. Se Deus não penetra com o Espírito de Deus em nós, nós nunca sairemos dessa escravidão das nossas próprias almas em nosso próprio espírito. Por que nós temos dificuldade de receber? Porque nós estamos escravos do nosso próprio espírito, que, por sua vez, está em sintonia com o espírito do mundo. O papel da pregação é romper com essa dominação. Então, nós não podemos nos guiar pelo nosso próprio espírito. Então, nós sabemos todas as coisas. Eu sei o caminho que eu tenho que tomar, eu sei o que eu sinto. Vamos mudar esse discurso agora, né, irmãos? Quem sabe quem somos nós é Deus. Quem sabe o que nós sentimos é Deus. Quem sabe o que nós queremos é Deus. Nós temos que ficar diante dele em sinceridade, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe se nós estamos mentindo. Para ele. Não é? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, ele disse. Nós queremos ficar com o nosso Espírito ou com o Espírito de Deus? Porque o nosso Espírito é o do mundo. Assim, o Espírito das nossas próprias obras. Nós geramos atividades mentais. Normalmente, se nós não estivermos em conexão, em comunhão com o Espírito de Deus, é o nosso Espírito que nos guia. Por isso que nós temos dificuldade com tudo. Mas nós já recebemos um outro Espírito, diz o apóstolo.
Nós já recebemos outro Espírito para nos guiar, que é o Espírito de Deus. Por que nós resistimos? Não, não podemos mais, irmãos. Agora nós temos um tempo de sobra em nossas casas, para termos um tempo para abrir nossas escrituras, para receber essa palavra, para pensar, para refletir, para reunir os nossos, para ter paciência, misericórdia. Nós não recebemos o Espírito do mundo, diz o apóstolo, mas o Espírito de Deus, o que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha, se nós não recebermos o Espírito de Deus, nós não vamos conhecer os seus mistérios. Outra coisa, ele disse que ele dá o Espírito dele para que a gente possa conhecer as coisas. Quer dizer, quando a gente recebe, não quer dizer que a gente já conhece, entendeu? É só o começo da nossa história quando nós recebemos o Espírito de Deus. Então não adianta, mas eu já me batizei, estou salvo. E aí, o resto? A criança, quando nasce, ela fica pequena? Não. Tem todo um desenvolvimento. Nós estamos ainda crianças, irmãos. Nós estamos começando nessa história. O reino de Deus é o início da história. É o começo da história. Deus nos honrou, nos deu a oportunidade de trabalhar por esse reino. Nós esperamos, ansiamos esse reino. Nós temos que nos alegrar. É tempo de alegria, embora estejamos preocupados. O mundo chora, nós também podemos chorar. Mas nós temos que entender que é um processo pelo qual nós estamos passando, para que o reino se estabeleça, para que possamos viver em paz uns com os outros, sem estar separados. Olha como é ruim estar separado, não é mesmo? Não é verdade? Pessoas que a gente gostaria muito de ver, não podemos ver agora, não podemos. Mas isso é bom também para que a gente possa refletir, valorizar, nos arrepender do quanto nós não valorizamos quando tínhamos liberdade para o ir e vir. Nós não temos mais liberdade para o ir e vir agora. Nós temos que nos submeter, irmãos. Isso é um pequeno teste. Nós vamos nos apoiar em quê? No nosso juízo, que a gente está bem? Não, eu estou bem, eu posso ir para onde eu quiser. Não faça isso. Porque se nós não podemos nos submeter a uma regra simples dessa, nós não nos submetemos a Deus. Os irmãos concordam? Então, ele diz, olha, ele nos dá o Espírito dele para que a gente possa conhecer gratuitamente o que nos é dado por Deus, que é a nossa salvação, a nossa liberdade, a eternidade, a vida eterna, o reino de Deus. Tudo isso nós só entendemos se tivermos o Espírito de Deus conosco. É ele que nos instrui. Ele que é a luz. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Então não adianta a gente querer se encher de sabedoria humana, não é? Cheia de livros. Tudo bem, a gente pode estudar. A gente precisa estudar, inclusive. Mas a gente não pode estudar achando que, se enchendo do conhecimento humano, nós temos luz. Nós já entendemos que não é assim. Diz, olha, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito de Deus ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a nossa referência precisa ser as coisas espirituais. Não pode ser o que nós vemos, porque as coisas espirituais nós não vemos. A nossa referência não pode ser o que vemos. Porque se a nossa referência for o que nós vemos, nós não somos espirituais. Então, nós temos que crer no que nós não vemos. É anunciado a nós algo que ainda não aconteceu, creiamos. A gente vai esperar para ver? Ora, o homem natural, aquele homem que ainda não despertou, o que é o homem natural? Ainda não despertou, ainda está dormindo. Esse é o homem natural, ele só acredita no que ele vê. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque essas coisas parecem loucura. Quantas vezes nós avaliamos estas questões e dissemos, isso é loucura. Quantas vezes fomos considerados loucos por pregar o reino? Pregar que tínhamos que sair do mundo. Pregar que nós tínhamos que observar o sábado. Quantas vezes fomos taxados de loucos, irmãos? Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, elas se discernem pela palavra e linguagem do Espírito em nossas almas, em nosso coração, em nossa mente.
pelo que não se vê e não pelo que se vê. O homem natural não entende, o homem que não está desperto em sua eternidade. Mas o que é espiritual, aquele que já recebeu a sua eternidade, que já despertou para a sua condição de almas saídas de Deus, e que não estão aqui só nessa oportunidade, e que estão nessa trajetória desde o princípio. O que é espiritual, então, nós, povo, discernimos as coisas espiritualmente, discerne bem tudo. Paulo, em uma outra instrução, diz que nós precisamos discernir espíritos, discernir situações, saber o que é bem, o que é mal, o que são trevas e o que é luz. Isso chama-se discernir espírito. Há um espírito de enfermidade no mundo, nós temos que discernir o espírito. Há um espírito de morte no mundo, nós temos que discernir, irmãos, que há um espírito de morte. Ela só não pode estar dentro das nossas casas, porque não está dentro do nosso coração. Nós não temos esse espírito de morte. O espírito que está conosco é de vida, é de alegria, é de gratidão. Mas há um espírito de morte no mundo. Nós temos que discernir estas coisas. Ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir o Senhor. Nós vamos instruir o Senhor. Conheçamos a palavra, irmãos, olha, conheçamos a palavra. Nós vamos instruir o Senhor, é Ele quem nos instrui. Está aqui um livro por meio do qual este Senhor fala conosco. Nós vamos instruir. Ele diz, olha, mas nós temos a mente do Cristo para nos instruir. Esta mesma mente que nos instrui por meio desta palavra é a mente que instrui a nossa mente. Nossa mente está conectada com a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Nós temos a mente de Cristo, nós temos todos os fundamentos que Ele nos deu à nossa disposição. Irmãos, não é maravilhoso? Nós temos a mente de Cristo à nossa disposição. Portanto, nós não podemos temer a morte, não podemos temer nada. Nós temos que temer Deus. O Senhor nos submete a uma experiência dessa, pois a gente diz, Senhor, obrigada, proteja a minha casa, proteja a minha vida, conduza-me, que nós possamos fazer conforme as instruções que nós temos recebido. Porque homens, há muitos servos de Deus no mundo, existem muitos servos de Deus trabalhando nessa pandemia, irmãos. Os servos de Deus não estão só enfiados dentro das igrejas, não. Estão em todos os lugares, da ciência, na política, em todo canto. Nós não sabemos nada. Nada. Nós estamos começando ainda. Ainda nem iniciamos, né, os primeiros passos desse mundo novo que ele... Quer dizer, já estamos iniciando os primeiros passos. Que Deus nos ajude a compreender estas coisas, nos conceda paz, nos conceda coração manso, como nós temos pedido sempre na igreja, né? Que Ele nos conceda coração manso para receber essa palavra com alegria. Né? Que estejamos assim, tranquilos em relação àquilo que Deus quer que nós vivamos, assim, no sentido de que nós estamos inseridos numa realidade que agora nos parece bastante complicada, a enfermidade é difícil e tudo mais, essa pandemia, mas nós estamos entendendo que é para o nosso bem, é para o bem do mundo, é para sanear o mundo. É para sanear o mundo. O que se pensa que é ruim é bom. No sentido de que nós possamos enxergar as coisas de uma maneira melhor, com as lentes dele, não com as nossas lentes turvas, míopes, que ele nos dê vistas, como diz a carta do Espírito, a palavra do Espírito para as igrejas, né? Que nós tenhamos vistas, olhos de ver, que ele possa realmente nos dar ouvidos de ouvir, para que a gente se alegre com todas as coisas, né? Tenha gratidão, cuidemos das nossas casas, dos nossos amados que Deus nos deu, com paciência, que possamos enxergar as nossas dificuldades. É tão bom quando chega esse momento que nós descobrimos que nós não éramos o que nós pensávamos que éramos, irmãos. Isso é maravilhoso, não é? É muito bom quando a gente descobre que a gente viveu iludido, né? Que nós éramos cheios de vaidade, ainda temos muita soberba ainda é em nosso coração, porque nós temos dificuldade de nos submeter uns aos outros.
não sabemos direito de viver em comunidade. Nós temos que viver. Não vai demorar muito, não. Nós temos que aprender a viver servindo uns aos outros, porque é isso que é amar a Deus. Deus, então, nos ajude, não é? Que nos conceda essa paz. Queria ir lá em Deuteronômio, só para falar para os irmãos aquela palavra que eu falei, que eu não sei direito se eu falei, se eu lembrei do versículo, do capítulo, mas parece-me que é o 29. É o 29, 29. Ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Há uma ciência oculta, né, na mente de Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Portanto, Deus nos revela, ele revela para seu povo o mistério. Deixa de ser mistério. Ele revela as coisas, vai revelando aos poucos. Tem nos revelado coisas maravilhosas, gravíssimas. Algumas, muitas delas, nós nos esquecemos, porque faz tempo que ele tem revelado, né? Mas agora, nós estamos em casa, não estamos? Busquemos as pregações, irmãos. Busquemos a palavra. Estão todas no site. Em vez de nós irmos buscar outras instruções, vamos buscar as palavras a palavra que já foi anunciada para nós, vamos rever as pregações, os estudos que foram feitos. Nossa igreja tem um material riquíssimo no site, todo mundo sabe disso. Em vez de a gente ficar navegando pelo YouTube, em outros sites, em outros sítios, com outro pensamento, vamos crer no que foi dito para nós ao longo desse tempo. Existe uma palavra, existe um conteúdo imenso de coisas que à nossa disposição em nossos sites, Despertai, Meu Povo, na palavra de Deus. Vamos relembrar as coisas. Não é? Se estamos esquecidiços, vamos nos relembrar. Vamos aproveitar esse mergulho no nosso isolamento para Deus. É um isolamento para Deus, não é para o coronavírus, não. É para Deus. Tá bom? Vamos combinar que é isolamento para Deus e não para o coronavírus? Isolamento para Deus, vamos colocar esse nome na nossa casa. Deus nos ajude. Já a gente vai poder visitar uns aos outros. Agora não pode. O Senhor nos guarde e nos abençoe. Vamos orar.